Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual e eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e eu quero desejar que sejam bem-vindos a fazer parte desse canal. E também eu quero desde já antecipar aqueles que ainda não se inscreveram no canal. Eu peço por gentileza, por favor, que se inscrevam no canal. Não façam só assistir as mensagens, os conteúdos desse canal, mas que se inscrevam. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Deixe seus comentários. Pode comentar, meus irmãos. E vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão. E o tema dessa mensagem é a ira de Deus sobre este povo. É o tema da mensagem. A ira de Deus sobre este povo. Que povo era esse que a ira de Deus viria sobre eles? Que povo era esse? Que geração era essa? Será que era a geração do século XXI, a nossa geração? Ou será que é a geração do século XXII, do século XXIII? Não. Foi a geração do século I. Foi o povo daquela geração, da geração das 12 tribos, que não existe mais. Então, o tema da mensagem é a ira de Deus sobre este povo. Esse é o tema da mensagem. E o texto principal se encontra aqui, no livro histórico de Lucas, capítulo de número 21, e o versículo de número 22 e o 23. Amém? Lucas, capítulo 21, versículo 22 e o versículo 23, que diz assim: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Preste bastante atenção. Está falando de dias de vingança, para que se cumprisse todas as coisas que estão escritas. Versículo 23. Mas ai das grávidas. Olhe, ai das grávidas. Jesus não estava falando dessas grávidas de hoje do século XXI. Não. Era aquelas grávidas da geração de Jesus, da geração contemporânea de Jesus. As grávidas das 12 tribos de Israel, que não existe mais. Então, continuando. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo. Eu vou ler nessa outra tradução aqui. Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 22 e o versículo de número 23, que diz assim: 22. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as escrituras sagradas dizem. As escrituras aqui está falando dos profetas e da lei de Moisés, dos salmos, de tudo que estava escrito. Continuando. Como serão horríveis aqueles dias para as mulheres grávidas e para as mães com criancinhas, porque virá sobre a terra uma grande aflição e um terrível castigo de Deus
cairá sobre este povo. Veja que teria uma grande aflição na terra. Mas a terra aqui não está falando do planeta global, do planeta Terra, do mundo cósmico. Não como o sistema religioso, os líderes religiosos, eles falam que a terra será destruída. Não. Essa terra aqui era o mundo habitado de Jerusalém. Era a nação de Israel e não o mundo global e não o mundo cósmico. Não, doutor, vocês erraram feio. Então veja que o dia da vingança do Senhor, a ira de Deus, o juízo de Deus estava conectado com os dias da vingança do Senhor. E o contexto desse texto aqui está falando da queda de Jerusalém. Então, a ira de Deus sobre este povo aqui, que está escrito, que Jesus falou, que Lucas, ele escreveu, veja que estava conectado com o fim de todas as coisas, o fim do velho Aion, o fim da antiga dispensação, da lei de Moisés, da antiga aliança. Este foi o fim de todas as coisas, para que se cumprisse tudo o que estava escrito. Então, tudo se cumpriu no ano 70. Tudo. E o sistema religioso, os pastorzão, os sabe-tudo, só que não, os teologão de meia tigela, que eu vou usar essa expressão, esses pastorzão aí de meia tigela, vou usar essa expressão também, não sabe de nada, não entenderam as escrituras, eles não entenderam, um saindo copiando do outro, copiaram o que alguns pastores falavam, e um saiu copiando o que um falava, e não analisaram, não conseguiram discernir e entender e compreender que os dias da vingança do Senhor, o juízo de Deus, o fim de todas as coisas estava conectado com a queda do templo. Foi o juízo de Deus para a nação de Israel, o dia da vingança do Senhor, o juízo de Deus, a vinda do Filho do Homem, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, não foi global, como eles dizem, foi local e já aconteceu no ano 70. Então veja, olha aqui, ó, versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, para se cumprir todas as coisas. Não foi pela metade, meu irmão. Não existe mais nada para se cumprir, para acontecer. Fatos reais da Bíblia, do que está escrito nas Escrituras, nos Salmos, nos profetas, na lei de Moisés, nada tem mais para acontecer. Tudo já aconteceu. Nenhuma profecia bíblica existe mais para se cumprir. Mas os pastores, eles continuam trazendo tudo para os dias de hoje. Que ainda a terra será destruída, que Jesus virá buscar sua igreja, vai raiar nas nuvens para levar a igreja. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa aqui, aproveitar aqui, carona aqui, nessa mensagem. Não existe fofoca na eternidade. Não existe ato de adultério na eternidade. Não existe injustiça na eternidade. Não existe ira, amargura. Não existe incitação de ódio contra as pessoas. Não existe isso na eternidade. Na eternidade, lá é morada de espíritos, ou seja, o Pai é espírito, os filhos são espíritos, os anjos são espíritos, entendeu? Então lá é outra dimensão, não existe, meu irmão. Eu quero aproveitar mais uma vez para dizer que nenhum filho de Deus, nenhum ser humano aqui de carne e sangue entrará na eternidade no corpo de carne e sangue. Isso é uma mentira do sistema religioso, isso é uma falácia, isso é um engodo de homens que não entenderam as escrituras, que não entenderam a Bíblia revelada. Eles entenderam completamente errado. E
Tudo que acontece no planeta Terra, eles dizem que são sinais. O povo que vivia de sinais era o povo de Israel, era aquela nação de Israel. Não tem nada a ver com os acontecimentos, com o fim de todas as coisas, com o juízo de Deus, com os dias da vingança do Senhor sobre este povo. Este povo aqui que Jesus falou não se referia a outra geração do século 21, não, mas foi aquele povo das 12 tribos de Israel que aconteceu no ano 70. Veja, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Meu irmão, é ser muito desonesto para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, doutor. Não existe mais nada para acontecer. Deixe de ser desonesto, meu irmão. Versículo 23, mas ai das grávidas, não está falando das mulheres grávidas hoje, do século 21. Jesus estava tendo uma conversa no particular com seus discípulos. Perguntaram a Jesus quando seria o fim dessas coisas relacionadas à queda do templo, entendeu? E da sua vinda e do fim do século, que aconteceu no ano 70. E Jesus, ele responde para seus discípulos. Jesus estava falando para os seus discípulos, os discípulos das 12 tribos de Israel. Isso aqui não estava falando para nós. Então veja, mas ai das grávidas, essas grávidas eram aquelas mulheres lá da geração de Jesus, as mulheres das 12 tribos de Israel. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, terra de Israel, lá em Israel, não é o planeta Terra, foi local a vinda do Filho do Homem. Grande aperto na terra e ira sobre este povo. Veja, aconteceria, olha, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Que povo? O povo do século 21 hoje, nós brasileiros, os alemães, os argentinos, a Inglaterra, a nação da Inglaterra, os ingleses, os americanos, não, a Rússia, outros países aí, Paraguai, Uruguai, não, meu irmão. Este povo, olha aqui, ó, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, o povo de Israel, aquele povo das 12 tribos, aquele povo como é que se diz, da geração contemporânea de Jesus, não estava falando para este povo do século 21, nem do século 22. Vocês erraram feio, doutor. E esse dia da ira do Senhor já estava sendo falado, já foi falado pelos profetas, no tempo dos profetas. Vamos ver aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 2. Olha aqui, ó. O profeta Malaquias já falava desse dia. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim. Malaquias, capítulo 3, versículo 2, diz assim, ó. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. Veja, meu irmão, que é claríssimo aqui, está falando do dia da sua vinda, o dia do Senhor, o dia do Senhor que foi o dia da vingança contra aquele povo, o juízo de Deus contra aquele povo, a nação de Israel. Não está falando nada aqui para nós. E outra coisa, e antes que, no próprio livro de Malaquias aqui, Malaquias falando aqui para aquele povo ali do seu tempo, aquele povo de Israel, os hebreus, diz que Elias, ele viria antes que o Senhor viesse.
E o povo acreditou nisso aí. Muitos acreditaram. Veja, Malaquias capítulo 4, versículo de número 5 diz assim, ó. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Olhe, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A pergunta é, doutor, Elias já veio ou Elias ainda vai vir? Elias já veio. Elias não existe mais, meu irmão. Elias veio antes do grande e terrível dia do Senhor. E esse Elias aqui falado, Jesus falou quem era esse Elias. Esse Elias foi João Batista, entendeu? João Batista veio e eles não reconheceram Elias, entendeu? Então veja, o dia do Senhor, o juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor está conectado com a queda do templo, o juízo de Deus que aconteceu no ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Jesus não volta mais. Jesus já veio e antes dele vir, Elias veio primeiro, meu irmão. Entendeu? Então veja que no livro de Malaquias, nos profetas, já falava disso, para se cumprir tudo o que está escrito nos profetas e na lei de Moisés. Então, o livro de Malaquias já falava da vinda do Filho do Homem. Veja aqui em Sofonias, capítulo de número 1, onde os pastores dizem que isso ainda vai acontecer. Não, doutor, já aconteceu. Livro de Sofonias, capítulo de número 1, veja, Sofonias, capítulo de número 1, vamos ler o versículo 14, o 15 e o 16, que diz assim, ó, olha, o 14, o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas nuvens. Nuvens aqui fala de juízo. O juízo de Deus que veio sobre Israel. Nuvens na linguagem judaica, na linguagem hebraica. Essa expressão vir sobre as nuvens está falando do juízo de Deus que veio sobre Israel no ano 70, que veio sobre aquele povo, dia de vingança sobre aquele povo, o povo das 12 tribos de Israel, que não existe mais. Entendeu? Então veja, meu irmão, é claríssimo quando fala aqui. No livro do profeta Sofonias também já falava daquele dia, o dia que estava se aproximando, o dia do Senhor. Então é claríssimo e contra fatos, não há argumento. E o sistema religioso hoje, tradicional, vive adiando a vinda do Senhor. Ou seja, eles vivem futurizando a vinda do Senhor, que já aconteceu no ano 70. Eles querem de toda forma destruir a terra, porque Deus nunca falou que iria destruir a terra. Eles querem de toda maneira subir para a eternidade nas nuvens, entendeu? O encontro do Senhor com eles nas nuvens, nunca isso irá acontecer. Nunca, doutor. Dá vontade de eu dar risada, porque, meu irmão, eu fico olhando assim, porque eles dizem assim, tem uns que dizem assim, ó, olha, nós temos que se preparar. Jesus está raiando nas nuvens. Quem? Para buscar você, fofoqueiro? Para buscar você, trambiqueiro? Para buscar você, falsificador? Para buscar você, fofoqueira? Vocês aí, para buscar vocês que cometem injustiça, a eternidade é um lugar de santidade. O Pai é espírito, os anjos são espírito, os filhos são espírito. É outra dimensão. Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Jesus não vai raiar nas nuvens, como eles dizem. Entenderam a Bíblia errada, completamente errado. Estão fora de prumo. Entendeu? O sistema religioso está, como sabe como? Eu vou fazer uma analogia aqui, como um navio em alto mar, em plena tempestade, sem porto para atracar, entendeu? Sem bússola, está sem comandante, entendeu? Para guiar aquele navio, assim está o sistema religioso, vivendo uma falsa esperança. Jesus vai raiar para buscar eles,
fofoqueiros de plantão, entendeu? Pessoas que vivem cometendo injustiça querem viver na eternidade. Não, doutor. Lá quem volta é o Espírito para lá. Se você é filho de Deus, entendeu? Então o seu Espírito vai voltar para lá, entendeu? Quem volta é o Espírito. Então veja, no livro de Sofonias também fala da vinda do Filho do Homem. Entendeu? Então veja, em Romanos capítulo de número 5, vamos para Romanos, capítulo de número 5. Romanos capítulo 5, está escrito assim, ó, versículo de número 9 e o 10, não, o 8 e o 9, que diz assim, ó, olha, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Isso aqui, Paulo escreveu essa carta entre o ano 57 e 58, ali no primeiro século, para os irmãos que se encontravam nas comunidades em Roma, os irmãos que se reuniam em suas casas como igreja. Versículo de número 9, ele diz assim, logo muito mais agora lá era presente, no momento da escrita de Paulo, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse seremos aqui não está falando de nós, hoje do século 21. Essa palavra aqui não se aplica nos dias de hoje. Essa palavra aqui não é atemporal. Não, ela foi temporal para aqueles dias. Veja, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira? A ira que viria sobre aquele povo, o povo da geração de Paulo. Paulo pertencia àquela geração. Paulo era da tribo de Benjamim. Entendeu? Então veja como é claro, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Vamos ler agora o versículo 9. Logo muito mais agora, lá há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, Paulo escreveu isso. Tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira que aconteceu no ano 70. O dia da vingança do Senhor. O grande aperto, a grande aflição, a grande tribulação que Jesus falou, que viria sobre aquele povo. E aconteceu no ano 70. Saindo daqui de Romanos, capítulo de número 5, vamos aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 10. Veja, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10, que diz assim, ó, e esperar dos céus, olha, a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira de Deus seria futura ali para aquela geração. Quando Paulo escreveu essa carta aqui, foi entre o ano 50 e 54, entendeu? Então, a ira de Deus aconteceu no ano 70, entendeu? Então, veja, o dia do Senhor foi o juízo de Deus, que começou no ano 66 DC, começou no ano 66 DC e durou 3 anos e meio, ou seja, 1.260 dias ou 42 meses, metade de um tempo, metade de uma semana. Então, o fim aconteceu no ano 70, no mês de agosto. O dia do Senhor foi o dia da vingança do Senhor, foi o juízo de Deus para Israel, para aquela geração das 12 tribos. E foi local, não foi global. Então, o dia do Senhor estava conectado com a queda do templo, que aconteceu no ano 70. Entendeu? Então, veja, então, todas essas passagens que foram lidas aqui foram escritas antes da parúzia, antes do ano 70. Vamos ver outra passagem aqui. Vamos aqui agora, continuando aqui. Eu li 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, ainda no versículo 6 até o 8. Vamos ver até o 10, vamos dizer assim, ó. E vós foste feitos
1 Tessalonicenses, capítulo de número... Não, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 6 e 7. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 6, 7 e 8, que diz assim, ó: se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação ao que vos atribulam, entendeu? Aqueles que estavam atribulando os irmãos de Tessalônica, Paulo está dizendo, ó, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vós atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Versículo 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, antes a face do Senhor e a glória do seu poder. Veja que Paulo estava falando para os irmãos de Tessalônica o que iria acontecer para aqueles que desobedecessem o evangelho do Senhor, entendeu? Eles seriam que eles seriam atribulados, entendeu? Então era o dia da vingança do Senhor contra aquela geração, contra o povo que viveu aquele período ali antes da parousia, aquele povo que viveu ali quando os pactos estavam se cruzando, entendeu? Não foi para nós hoje do século 21, foi para o século I. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 9, que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9, diz assim, ó, olha, porque Deus não nos destinou para a ira. Veja o que Paulo estava dizendo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos. Olha o que Paulo diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar com Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 17, que diz assim, ó. Vamos ler o 16. Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 16 e o 17 diz: e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Veja, e da ira do Cordeiro, versículo 17, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Chegou ou ainda vai chegar? João, na ilha de Pátimo, quando ele foi arrebatado, teve um arrebatamento de sentido, entendeu? Então foi revelado a João tudo o que ele já tinha visto, o que ele ia ver e o que iria acontecer. João estava vindo, ó, porque João viu tudo, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Veja, João está escrevendo às 7 igrejas da Ásia Menor: Laodiceia, Esmirna, Sardes, Efésios, entendeu? Pérgamo. Foram 7 igrejas que foi escrito o livro do Apocalipse. Isso aqui não foi dirigido para nós, nunca foi, Apocalipse nunca foi escrito para nós, os dias de hoje, do século 21, mas para as 7 igrejas. O livro do Apocalipse foi escrito para os 7 anjos das 7 igrejas. A pergunta é, cadê a igreja, as igrejas da Ásia? Cadê os irmãos da igreja de Sardes, de Esmirna, de Laodiceia? Cadê João? Cadê os anjos das igrejas, das 7 igrejas, meu irmão? Então veja que o dia do Senhor já tinha chegado,
porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Veja como tudo bate de acordo com as Escrituras. Veja o que Jesus falou aqui no versículo 22 e o 23, Lucas capítulo 21, versículo 22 e o 23 diz, versículo 22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto, ou então, ou, em outra tradução de grande aflição na terra, e ira sobre este povo. Então a ira de Deus, o juízo de Deus, a grande tribulação, tão falada pelos pastores nos dias de hoje, que vai acontecer, não vai acontecer. A ira de Deus foi o juízo de Deus, foi os dias da vingança do Senhor contra aquele povo, e não para nós hoje do século 21, mas foi para aquela geração, a geração das 12 tribos de Israel, que não existe mais. Foi para aquela geração, a geração dos 12 discípulos que andaram com Jesus, a geração contemporânea de Jesus. Foi para aquela geração, a geração das 12 tribos. E Paulo, ele pertencia à tribo de Benjamim, entendeu? Então, o dia da vingança do Senhor estava conectado com o juízo de Deus e com a queda do templo que aconteceu no ano 70, a ira de Deus contra Israel. Amém? Então, graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Entendeu? Deixe seus comentários à vontade. Então, Jesus não volta mais, ele já veio, foi o fim de todas as coisas que estava escrito. A vinda do Filho do Homem foi para uma mudança pactual, uma mudança de pacto, onde o reino foi estabelecido. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir.